Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Espero que tenham aproveitado essa semana de recesso que vocês tiveram. Quando vocês foram entregar os livros lá no colégio, vocês receberam um envelope com algumas revisões de todas as disciplinas. E é com essa revisão, né, no caso da de inglês, que nós trabalharemos hoje. Caso você não tenha ido ao colégio deixar os livros, eu acho que, se eu não me engano, inclusive faltaram 2 alunos, não entregaram os livros. Eu vou deixar essa revisão em anexo aqui abaixo do vídeo em PDF para vocês poderem acompanhar e ver e saber sobre o que nós estamos falando, tá? Então, assim, a revisão está muito fácil, muito simples, nada do que a gente não tenha visto em sala de aula, tá? Então, eu vou ler aqui, vou explicando o que ela está cobrando e vamos lá. A número 1, nós temos ao total 7 questões, bem simples, bem fáceis. Eu tenho a questão número 1 e ela pede o seguinte: Read this paragraph and circle the cognates. Leia esse parágrafo e circule os cognatos. Eu esqueci, inclusive, de colocar a fonte aí de onde eu tirei, tá? Esse parágrafo eu tirei, deixa eu só olhar aqui, eu separei. Então, eu tirei ele do b8hamcityschools.org, tá? Então, obviamente, vocês jogando ali na internet, eu inclusive acabei de jogar aqui e vi que ele já tá naquele Brainly lá, mas sejam honestos, tá? Não olhem lá no Brainly, porque vai que eles erram, tá? Nem tudo que tá no Brainly tá correto, não. Tá? Então vocês olhem, vocês irão ler esse texto e irão circular os falsos cognatos. O texto diz assim, olha, My name is Adrian Garcia. I had born in September 4, 2005. My family is from Puerto Rico. I am 7 years old. I like to go to the supermarket with my mother. I like to eat bananas. This week I celebrate my birthday. My favorite color is blue. My party is decorated with blue balloons. Então vocês irão circular os cognatos. O que são os cognatos? Os cognatos são aquelas palavras que, quando a gente bate o olho, a gente consegue identificar a sua tradução, porque são palavras semelhantes às nossas palavras na língua portuguesa. Por exemplo, uma palavra que é muito parecida com a nossa aqui seria banana, por exemplo. Bananas, né, aqui no texto. Bananas é um cognato, porque é a mesma palavra, a mesma escrita, só muda a pronúncia. Nesse caso, a gente tem aqui uma aliteração, né, porque a gente só mudou a pronúncia, mas a aliteração também ela se encaixa como um cognato, porque é a mesma palavra, é o mesmo sentido. Tá? Então, os cognatos são palavras semelhantes às nossas, que possuem o mesmo sentido que o nosso, tudo bem? Então, vocês irão ler, irão circular ou sublinhar, mas a questão pede para circular, então circulem. Terminando a número 1, vocês irão para a número 2. A número 2 pede assim: Read the sentences and mark R for regular verbs and I, que é o I, for irregular verbs, para verbos irregulares. Leia as sentenças e marque R para verbos regulares e I para verbos irregulares. Aí eu tenho algumas frases, 4 frases ao total, e cada frase eu tenho um verbo em destaque. Com base nesse verbo em destaque, vocês irão julgar se esse verbo aí em negrito ele é regular ou irregular. O que é um verbo regular? Em inglês, um verbo regular é aquele verbo que segue a regra, como o nome diz, regular. Que regra seria essa? Essa regra se aplica à flexão desse verbo no passado simples, ou seja, se o verbo no passado simples ele for terminado, flexionado em ed no final, ele é um verbo regular. Porém, se ele não terminar em ed, ele não é um verbo regular, ele é irregular. Tá? Então eu tenho aí o ate, studied, spoke e died. Então, com base nisso que eu acabei de falar, você já consegue matar aqui as respostas. Quais são os verbos regulares e quais são os verbos irregulares. Tá? Então, vocês irão colocar R para regulares e I para irregulares. Terminando o número 2, vocês farão o número 3, e a número 3 pede o seguinte: Fill in the gaps using the verbs in brackets in a simple past tense. Preencha as lacunas usando os verbos entre parênteses aí no simple present, no presente simples. Aí eu tenho 4 frases, e para cada frase eu tenho verbos entre parênteses. Vocês irão ler essa frase, claro. Irão prestar atenção nos verbos que estão entre parênteses e então vocês irão preencher as lacunas no simple present, tá? Vocês irão flexionar esse verbo no simple present. Por isso que é muito importante que vocês saibam se o verbo é regular ou irregular. Por exemplo, no caso do break, que é quebrar. Será que ele é regular ou irregular? Aí vocês irão flexioná-lo aí no simple past, e colocá-lo na lacuna aí, tá? O simple past ele é muito simples e muito fácil. Tá? O simple past é aquele tempo verbal que indica que uma ação aconteceu no passado. Tipo, aconteceu, terminou lá. Então eu não preciso usar have antes do verbo, nada disso. É só colocar o verbo ali na sua flexão no simple past. Por exemplo, eu comi bolo hoje de manhã. I ate cake in the morning, tá? I ate.
Reparem que eu não falo I have eaten, não, é só ate, tá? No simple past eu não preciso de have acompanhando o verbo principal. Terminando o número 3, vocês então farão a número 4. A número 4 ela pede o seguinte: Write the sentence of the verbs in a table below. Escreva o tempo verbal de cada verbo aí na tabela abaixo. Como assim? Vocês irão flexionar os verbos que eu tenho aí. Porém, reparem que às vezes eu tenho o verbo que já está no passado simples, porém não tem no presente e nem no particípio. Então vocês irão completar os espaços que faltam, tá? Por exemplo, eu já tenho aí dois verbos, duas linhas dessa tabela que já estão preenchidas. Eu tenho arrive, arrived no simple past e arrived no participle past, que é o particípio. Eu tenho hurt, que é o verbo machucar, ferir. Eu tenho hurt no passado simples e no particípio. Então é hurt, hurt, hurt. Então vocês irão seguir as orientações aí das colunas, né? Vocês irão colocar o verbo no presente, caso esteja pedindo para que coloque no presente, no passado ou no particípio. Tá? Por exemplo, na terceira linha, eu já tenho os verbos was, were e been, tanto no passado simples quanto no particípio passado. Então, nesse caso, vocês só irão preencher a parte do presente. Então, colocaram esse verbo no presente, entenderam? E assim por diante. Vejam quais linhas aí, né, quais colunas estão faltando e preencham as que faltam. Tá? Terminando a número 4, vocês irão fazer a número 5, que ela pede o seguinte: choose the right answer. Preencha, escolha a resposta correta. Eu tenho aí 4 frases, e para cada frase dessa eu tenho 3 pronomes relativos para completá-las, né? Para cada frase, 3 pronomes relativos para completá-la. Então vocês irão ler com atenção e irão ver qual pronome relativo desse que completa cada frase. A gente estudou isso naquelas adjective clauses, né? Aquelas frases adjetivas que a gente estudou no livro, e é muito simples. O que seriam elas? São aquelas frases que são conectadas por pronomes relativos. Por exemplo, quando eu digo assim, Maria, a menina que mora na rua de baixo. Esse que, ele está sendo relacionado a Maria, né? Ou seja, Maria é a menina que mora na rua de baixo. Então, esses pronomes relativos, eles juntam essas duas orações aí para complementar o seu sentido. Aí eu tenho a letra A que diz assim, the girl, a garota. Aí eu tenho who, whom e which. Qual desses pronomes relativos que completam essa oração? Tá? Lembrando que para cada pronome relativo, eu tenho um uso específico. Por exemplo, o who eu vou usar para pessoas, o that eu vou usar para pessoas e objetos, which eu vou usar para animais e por aí vai. Tá? Where para lugares, when para momentos, né? Para o tempo. Então sempre prestem atenção em quem está sendo referido ali em cada frase. Por exemplo, na primeira eu tenho a garota, ou seja, é uma pessoa. Então entre esses 3 aí, pensem quais deles aí eu posso marcar para completar essa frase, tudo bem? Terminando a número 5, vocês farão a número 6. A número 6 ele pede o seguinte: complete the sentences with the past perfect of the verbs in brackets. Complete as sentenças aí com o passado perfeito dos verbos entre parênteses. Na número 3, a gente utilizou o simple past. Aqui a gente vai usar o past perfect. O past perfect é um tempo verbal que indica que uma ação aconteceu antes de outra no passado. Por exemplo, eu tinha visto você antes de chegar em casa. Reparem que antes de chegar em casa, eu já tinha visto você. Então, o past perfect, ele indica isso, que uma ação aconteceu antes de outra no passado. É muito fácil. A estrutura do past perfect é o had mais verbo principal no particípio passado. Tá? Então, aqui vocês irão preencher essas lacunas com o past perfect. Por exemplo, na letra A, eu tenho uma frase e entre parênteses eu tenho o verbo go. Como que eu flexionaria e transformaria o go aí no past perfect? É muito simples. Eu vou colocar antes do go o had e aí vou colocar o particípio do go. O particípio do go é o gone. Então a lacuna aí da letra A vai ser preenchida com had gone e ela vai ficar da seguinte forma: Kevin had gone home by the time arrived. Ou seja, o Kevin tinha chegado em casa ao mesmo tempo, mais ou menos na mesma hora que eu também cheguei. Tá? Então, é usando o past perfect que vocês vão completar essas lacunas da questão número 6. Terminando a número 6, vocês irão para a número 7, e é muito fácil, a número 7 vocês completaram com past continuous. O past continuous nada mais é do que aquele tempo verbal que indica que algo estava sendo feito quando você estava falando. Por exemplo, olha, eu estava gravando aula ontem à noite. Ou seja, eu estava gravando, ou seja, eu estava praticando o ato contínuo de gravar a aula, porém ontem à noite. Eu gravei e já foi, está no passado. Então vocês irão preencher aí cada lacuna
utilizando o past continuous no passado. Como que se estrutura o past continuous no passado? É bem simples. Eu vou utilizar o verbo to be, né, was ou were, mais o verbo principal com ing. Por exemplo, olha, eu estava falando, I was speaking. Eu estava assistindo, I was watching. Eu estava lendo, I was reading. Você estava viajando, you were traveling. Tá? Então prestem atenção, é muito fácil. Por exemplo, a letra A tem assim, Julie, aí eu tenho uma lacuna, e entre parênteses eu tenho sleep, at 3 o'clock. Ou seja, Julie estava dormindo às 3 horas. Em inglês vai ficar Julie was sleeping at 3 o'clock, tá? Julie was sleeping at 3 o'clock. Então tá muito fácil, tá muito simples, creio que vocês não terão dificuldades. Assim, evitem procurar, jogar na internet, sejam honestos com vocês mesmos, tá? Até porque muito disso aqui o Ministério da Educação ele nos dá alguns links como sugestões de aula, então eu acabei usando. Então, obviamente, vocês irão encontrar muitas respostas na internet, mas sejam honestos com vocês mesmos, tá? Na hora de responder, até porque quando vocês forem fazer um Enem, vocês não jogarão na internet, né? Então, sejam honestos com vocês, tentem não olhar na internet, tá? Errar é humano, isso aqui não vale nota ainda, é só um teste para saber se vocês aprenderam o conteúdo. A gente tem aula ao vivo amanhã, a partir das 11 horas, 10 horas, a partir das 10 horas, então não faltem. Vai ser bem rápido até, a gente só vai corrigir isso aqui. E eu vou ficar lá tirando dúvida de vocês, caso vocês tiverem alguma, aí eu vou tirar. Tá, então é isso. Estudem, tenham um bom dia e não faltem. Façam exercício, não colhem da internet. E até amanhã.